doutor Pedro, bom dia. Tudo bem, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Tudo podemos certo. dispensar o uso do doutor. Vamos. Sim, verdade. Desculpa. E eu tô tendo um pouquinho de retorno só da minha voz, não sei se você consegue ajustar aí, Vê se enquanto o ficou pessoal melhor. vai entrando. Ficou melhor, obrigado. Bom, acho que antes da gente começar a conversar, o pessoal ainda está entrando aqui, eu vou só comentar, nossa, como cada vez que eu penso sobre essa tese, eu penso no quanto ela é relevante, sabe? Eu costumava atender um cliente no outro escritório que eu trabalhava, doutor Pedro, oi, voltou? Acho que deu uma travadinha aqui. Sim, sim, sim. Não, ela é muitíssimo relevante do ponto de vista de economia fiscal para as empresas, quanto de um possível rombo para a Previdência Social, né? Rombo no seguinte Verdade. sentido, porque se a gente tiver uma decisão favorável aí em massa para os contribuintes, essas contribuições destinadas a terceiros logo mais vão passar a ser compensadas e a União vai ter uma queda de caixa vertiginosa, né? Sim, sim, sem dúvida. Bom, 11h06, a gente já está aqui com quase 25 pessoas na live. Eu acho que eu vou começar lhe apresentando, tá, Pedro, para o pessoal que não te conhece. Pedro tem sido aí um membro muito atuante ali, inclusive no nosso grupo Telegram, os debates todos, né? Foi um prazer ter você aqui, por ter aceitado o nosso convite. Essa situação toda de coronavírus aí complicou a agenda, né? A gente tinha conversado no grupo sobre fazer essa live já há algum tempo, mas eu acho que a gente acabou tratando dela agora nesse momento, onde ela talvez seja até mais relevante do que antes, né? Bom, para quem não conhece o Dr. Pedro Teixeira Leite Akel, graduado em Direito pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, também possui extensão em Gestão Pública pelo IBGESP, é diretor jurídico da ABRAPSA, que é a Associação Brasileira de Empresas Prestadoras de Serviços de Apoio Administrativo, sócio da área previdenciária da W. Faria Advogados, integrante da Subcomissão de Reforma da Tributação da Folha de Pagamentos, da ABAT, Associação Brasileira de Advocacia Tributária, e atuante já há mais de 13 anos no contencioso e no consultivo da Folha de Pagamentos, além de autor de artigos e palestrante. Então, fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de fazer essa live contigo, Pedro, hoje, justamente por ser alguém que acho que tem essa expertise aí mesmo, essa especialidade em tributação de folha de pagamentos, e eu acho que então ninguém melhor para falar para a gente aí sobre esse tema que surpreendeu tanta gente, né? E que, ao mesmo tempo, é mais uma esperança aí também para as empresas, para os colegas nesse período. Eu vou começar, então, tratando aqui só rapidamente, vou te passar a palavra para que você possa esclarecer aqui para a gente. Para quem talvez não é tão habituado à área ou não atua ainda com tanta frequência na advocacia tributária, né? Que tese é essa que a gente está falando, né? Que decisão foi essa aí? Que depois eu já me comprometo a colocar lá no grupo do Telegram o número do recurso especial do STJ, onde teve essa decisão favorável à tese. Mas vou lhe passar a palavra, então, Pedro, para que você faça aí um resuminho para a gente do nosso assunto da live, só para colocar todo mundo na mesma página. Ótimo, vamos lá. Primeiro, obrigado, Henrique, pela oportunidade de falar na Escola Brasileira de Tributos. Vocês têm um grupo do Telegram bastante atuante. Fico feliz de poder participar e ajudar, e também recebo contribuições de vocês. Nesse momento, compartilhar conhecimento, né? A gente está entrando numa nova era aí que compartilhar informação é indispensável para o sucesso de todo e qualquer profissional. Então, venho aqui me dispor a vocês da EBT de poder contribuir aí na parte de tributação da folha de pagamento, que é a minha especialidade, né? Bom, vamos lá. Recentemente, né, no ano de 2020, o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1570980 de São Paulo, ele é uma decisão em agravo interno, né, do STJ. O STJ acabou definindo, não vou dizer que o STJ definiu, porque foi só a primeira turma, né, e também em agravo interno, ou seja, não houve, na minha opinião, o devido aprofundamento dessa discussão.
mas houve uma decisão que chamou a atenção de muita gente. É uma decisão que, a bem da verdade, não é nova, tá? Essa decisão, que a primeira turma, na nova composição, decidiu agora em 2020, mas a gente já tinha decisões semelhantes em 2008, em 2014 e 2017, quando a gente busca esse recurso especial e a gente faz o tracking, né, de todas as decisões ali mencionadas, a gente consegue identificar vários julgados inclusive desde 90, tá? Antes da lei de custeio da Previdência Social. E a gente acaba percebendo que toda essa discussão foi baseada em julgados antigos, né? Em julgados em que essa discussão relativa à base de cálculo das contribuições de terceiros, destinada a terceiros, aí terceiros me refiro a FNDE, INCRA, Sistema S e assemelhados, né? Que representa 5,8% da folha de pagamentos de muitas empresas, até 5,8%. Se a gente pensar no SESI e Senai, a gente tem mais 0,2% ali, né? Se você tiver mais de 500 funcionários, também outro adicional do Sebrae, enfim, dá para ser um pouquinho a mais, né? Mas fato é o seguinte, o que se decidiu no STJ é que a limitação, haveria então uma limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros. Tá? Importante fazer um parênteses aqui e trazer um esclarecimento. Muita gente tem sido levada a pensar e tem sustentado de forma ferrenha que essa limitação da base de cálculo é uma limitação da base de cálculo por empresa. Tá? Essa talvez tenha sido a interpretação correta, talvez até 1991, né? A despeito de grandes discussões a respeito, mas antes da entrada em vigor da lei de custeio da Previdência Social, que unificou a base de cálculo novamente, né? Mas sobretudo pós-Constituição, unificou a base de cálculo da contribuição previdenciária, né, de 20%, com também a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, passou-se a se ter uma contribuição clara e inequívoca, que a contribuição incide sobre a remuneração do funcionário, não uma remuneração da empresa. E deixaria de haver ali, na nossa opinião, uma limitação da base de cálculo. Tá? Então, a partir da Lei 8.212, quando permitiu-se essa unificação da base pós-Constituição, isso deixou de existir. Né? Isso fica mais claro ainda com a Lei 9.528 de 97, né, em que houve a super-receita, né, logo depois da 11.457, quer dizer, um pouquinho antes da 11.457, houve da super-receita, permitiu-se que a Previdência Social fizesse a arrecadação, fiscalização das contas destinadas a terceiros, né? Porque era muito mais difícil SESI, Senai, SESC, Sebrae, etc., FNDE, INCRA, fazer essa arrecadação, fiscalização. Então, concentrou-se tudo na Previdência Social, e fazia todo sentido. E, na verdade, a Previdência Social passou a ser remunerada por isso. Ela passou a ter uma remuneração de 3,5% sobre o valor total arrecadado, e depois ela quase que faz uma subvenção para os demais órgãos, né? Como é uma contribuição para a fiscal, ela arrecada e repassa. Bom, o que o STJ decidiu, e isso tem levado muitas dúvidas. Todo mundo tem levado a entendimento de que essa contribuição seria uma limitação por empresa. Em outras palavras, a gente tem a decisão da Ródia, aqui de 2020, se não me engano, tem a decisão a decisão da Seara de 2008, tem de 14 e 17, de grandes empresas. Então, o que essas decisões estão sugerindo, por não serem claras, é o seguinte: eu vou pegar a massa salarial de todos os meus funcionários, eu vou deixar de lado, e eu vou eleger como base de cálculo 20 salários mínimos. Ou seja, eu vou ter uma grande empresa com uma massa salarial de, imagina a Petrobras, uma grande empresa, Ródia, Seara, o tamanho dessas empresas. A massa salarial supera a casa dos milhões de reais, né?
dezenas de milhões de Sem reais. dúvida. Então, a massa salarial dessas empresas vai passar a ser 20 salários mínimos. Eles estão dizendo, e aí seriam 20 salários mínimos, eu imagino que por entidade, né? Então, assim, para o FNDE, para o INCRA, então, tudo bem. Mas, mesmo assim, eu estou falando em valores atuais de R$ 1.200 por entidade. Então, é um valor ínfimo e que, evidentemente, se essa decisão prosperar com essa interpretação que não está clara na norma e também não está clara no contexto da decisão, na minha opinião, pode se levar, não quero ser catastrófico, mas já o sendo, pode se levar, sim, com certeza, a bancarrota do Sistema S. Porque o Sistema S e o INCRA não vão ter mais dinheiro para trabalhar. E aí, não vamos nem falar essa redução de alíquota que teve agora para o SESC, para o SENAC, SESI e SENAI, ela de nada vale também, né? Porque de que adianta eu ter uma base de 20 salários mínimos e reduzir a alíquota? Não faz o menor sentido. Bom, esse é o pano de fundo por trás dessa decisão do STJ. Sim. Se eu puder aqui, Pedro, só para contribuir, a gente teve essa exata discussão no grupo da Comissão de Direito Tributário da OAB de Santa Catarina, aqui, porque um dos pontos que eu acho mais relevantes nessa tese é justamente entender aonde que se aplica esse limite, né? E a gente teve alguns colegas que buscaram ali no todo o histórico do processo, buscaram essa interpretação. Eu concordo contigo, eu acho que não ficou claro na decisão o que eles quiseram, onde que eles queriam que fosse aplicado esse limite, mas a gente tentou resgatar ali na comissão a conclusão da maior parte do pessoal que estudou o processo foi de que a decisão teria sido no sentido da limitação da massa salarial mesmo, que é o grande impacto, que é o que realmente nos surpreende, né? O que eu acho que o que você comentou ali está perfeito, quer dizer, eu mesmo atendia junto ao escritório onde eu trabalhei por um período, uma empresa que tinha uma massa salarial ali de 22, 24 milhões de reais mensais, e aí você baixar isso para 20 salários mínimos é uma diferença absurda mesmo, né? Quebrar o sistema S é uma das consequências mais diretas disso, eu acho, né? Desculpa te interromper, mas eu acho que só para complementar. Perfeito. Eu acho assim, discussão sobre a limitação, acho que não existe muito, assim, parece que de fato a limitação ela existiu, né? Isso desde 66 que houve essa unificação, né? A gente teve o decreto-lei 66 e 66, teve unificação dos normativos, aí teve toda aquela discussão na decisão do STJ, que houve um decreto-lei posterior que teria revogado o parágrafo, o caput do artigo, enfim, e aí ficaria só presente a discussão, na verdade teria revogado para as contribuições previdenciárias, ou seja, a contribuição de 20%, SAT-RAT, etc. Tal, e mantido para as contribuições destinadas a terceiros. Mas o que me parece é o seguinte, ainda que tenha havido essa limitação, o que eu acho que não foi enfrentado adequadamente pelo STJ é o seguinte, quando veio a Lei 8.212, lá no artigo 94, e falou, olha, a base de cálculo vai ser a mesma, com todas as regras, todas as condições das contribuições, da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros, né, todas essas outras entidades, ela fez até uma referência, ela falou assim, olha, ela falou assim, aplica-se no que couber o disposto nesta lei, né? Então, assim, esse aplica-se no que couber dá talvez uma margem de interpretação de que ainda assim a limitação seria cabível, tá? Mas eu entendo que não, porque a lei ela é muito clara que a contribuição incide sobre, não é sobre o montante total da remuneração que a empresa paga de remuneração para todo mundo, mas sim, isso é uma remuneração individual. Eu vou considerar essa incidência sobre a remuneração individual de cada funcionário, né, de cada colaborador. Então, é isso que é uma pena que eu acho que isso não foi enfrentado, talvez não, eu não cheguei a analisar o recurso especial, né, a gente vê a decisão, mas a gente acaba não analisando o recurso especial. Talvez o recurso especial não tenha trazido à discussão
o artigo 94 da Lei 8.212, que foi modificado pela Lei 9.528, que aí isso ficou muito claro que não é só... Porque até 91, quando veio... dependia de ajuste entre as entidades terceiras e a União Federal, que fosse feita pela União Federal, pelo INSS. 91 a 97 dependia desse ajuste. Em 97 passou a ser mandatório. Então, assim, é a Receita Federal, né? E aí era o INSS, passou a ser a Receita Federal. Então, é o INSS, é a Receita Federal que vai fazer a arrecadação, a fiscalização e vai se aplicar essa lei. A base de cálculo vai ser a mesma. Então, embora a lei, chama Lei de Custeio da Previdência Social, né? E isso talvez confunda muita gente, porque a gente está falando da Previdência só do antigo INSS, a base de cálculo é a mesma, né? E o STJ, em diversas situações, reconhece que a base de cálculo é a mesma. Mas, e aí vem a discussão, tudo bem, ele fala que a base de cálculo é a mesma, mas agora ele veio falar que houve uma limitação da base de cálculo. Sim. Me parece que a grande questão é que não houve um aprofundamento da discussão ainda, é uma decisão ainda aqui da primeira turma que é muito relevante, e se a gente pensar que a gente está discutindo apenas e tão somente legislação, existe uma grande chance dessa questão parar no STJ. Então, a segunda turma, quando vier a se manifestar a respeito, e depois da primeira sessão, pode ser que a questão pare no STJ, né? Não chegue no STF. Sim. Então, é uma questão que assombra e me preocupa, aí mais como cidadão, não como advogado, porque evidentemente tem muitos clientes interessados na tese, mas eu pensando no sistema como um todo, eu penso o seguinte, faz sentido, até para política fiscal, que uma decisão dessa seja mantida? Não sei. Sim. Eu acho que travou um pouquinho aqui, mas sim, Pedro, eu concordo contigo plenamente. Quer dizer, a questão de a gente às vezes também, a gente como advogado tributarista, muitas vezes a gente vê alguns pronunciamentos, assim, o nosso secretário da Fazenda aqui, inclusive em Santa Catarina, teve um pronunciamento recente em que ele deu a entender que as empresas contratam grandes escritórios da área tributária para sonegar tributos, para aprender a sonegar tributos. E, na verdade, a gente não tem essa cultura, a gente não tem esse interesse em ensinar ninguém a sonegar tributos, porque pagar tributo é um dever, né, fundamental, é da própria manutenção do Estado, né? Então, a gente sabe que isso é relevante e toda vez que a gente fala de tributo, a gente fala de dinheiro público, a gente sabe, como você comentou já desde o início, a gente tem que pensar no reflexo de uma tese como essa no sistema como um todo, né? E talvez seja um exemplo de uma situação em que daí caberia talvez uma modulação de efeitos aqui, algo nesse sentido. Mas se a tese parar no STJ, como a gente está visualizando, talvez isso também não aconteça, né? Então, é uma situação bem curiosa. Me chama a atenção até a forma como o Conjur publicou sobre esse tema, quando saiu ali a decisão. Eles comentaram dois pontos que eu acho interessantes, assim. Eles comentaram em determinado momento que muitas empresas costumam calcular o tributo hoje sobre toda a folha de pagamento. Quer dizer, poxa, até onde eu sei, todas as empresas tributam sobre toda a folha de pagamento, né? Quer dizer, a gente ainda não teria essa capacidade de alterar nessa interpretação. A forma como ficou escrito aqui me chamou a atenção. E um outro ponto que eu acho que a gente poderia comentar é essa questão de que hoje o Conjur afirma que, então, desde 2008 o STJ se posicionava só por meio de decisões monocráticas e que não existe uma jurisprudência consolidada sobre o assunto na segunda instância, né? Então, hoje ficou essa decisão da primeira turma, apesar de ser unânime, como você já nos explicou, foi um agravo interno, né? Mas apesar de ter sido unânime, ela fica nessa instabilidade. A gente não consegue prever uma jurisprudência, porque hoje, na segunda instância, a gente não tem uma pacificação disso, né? Perfeito, vamos lá. Eu acho assim, um ponto ainda que eu gostaria de esclarecer ainda sobre a decisão do STJ. Tá, perfeito. O que me lembra, essa decisão me lembra uma discussão de tributação da folha muito relevante, talvez em valor, talvez tão relevante quanto essa, tá? Que era a discussão da tributação das férias gozadas. Tá? Houve um determinado momento em que a primeira sessão do STJ, aí não falo nem primeira turma nem segunda, a primeira sessão do STJ
decidiu que as férias gozadas teriam natureza indenizatória. Não sei, o argumento foi o argumento mais esdrúxulo possível. O argumento foi, olha, se o terço de férias tem natureza indenizatória, e a despeito de todas as discussões a respeito, eu acho que ele não tem, mas eu vou advogar que tem, porque o STJ já decidiu, o Supremo falou que vai defalar ainda, mas enfim, eu tenho sustentado que tem, pelo menos no processo, né? Mas me parece assim, o STJ falou, se o terço tem natureza indenizatória, que é obrigação acessória, a obrigação principal segue a acessória. Então, se a acessória segue a principal, então a natureza da principal também é indenizatória. Então, não houve nenhuma análise da regra matriz de incidência tributária da tributação da folha de pagamento. Então, foi uma decisão absolutamente equivocada. E muita gente, mas eu digo muita gente, fez caminhões de dinheiro e começou a compensar, pegou esse valor e começou a compensar administrativamente. Só que o que aconteceu? 5 anos depois, veio a Receita Federal e lavrou autuações milionárias, porque o valor era muito específico. Né? Só que a Receita Federal ela não tem capacidade de fiscalizar todo mundo. Né? Então, muita gente conseguiu passar por essa incólume. Né? Eu imagino que agora com o E-Social, e mais ainda, com o E-Social, que nos obriga agora que todas as compensações sejam feitas por Perdecomp Web ou Decomp, isso vai trazer um controle maior para a Receita. Né? Porque antes, aquele campo da GFIP era o que a gente gosta de falar de samba do crioulo doido. Você não precisava falar qual tributo, qual competência, se estava atualizado ou não estava. Você lançava um valor e se a fiscalização aparecia, você tinha que ter um dossiê pronto. Né? Lembrando que isso ainda vale. Né? Olhando para os últimos 5 anos, você tem ali, pelo menos para as grandes empresas, até julho de 2018, várias compensações nesse cenário. Né? Então, é uma situação delicada. Sobre a sua pergunta sobre a segunda instância, né? Como têm sido as decisões. Eu tenho acompanhado de perto esse tema. Eu verifiquei decisões, primeiro algumas favoráveis no TRF da terceira região, depois algumas desfavoráveis, e eu tenho visto algumas decisões monocráticas favoráveis. Tá? As monocráticas, em muitos casos, têm sido favoráveis. Mas depois, quando a turma julga, ela é desfavorável. No TRF da quarta região, as decisões eram todas desfavoráveis. Tá? Os demais tribunais eu não encontrei muita coisa. Tá? Mas eu imagino que talvez a maior discussão vai acabar ficando para o TRF da primeira região, né? Tendo em vista a competência aí da União para responder no Distrito Federal, muita gente acaba ajuizando a ação no Distrito Federal. Então, talvez lá a discussão seja maior. Mas eu acho que essa discussão ainda vai se encerrar no STJ, não sei para qual lado. Aparentemente, está pendendo a discussão, na minha opinião, em favor dos contribuintes, o que para os contribuintes é maravilhoso. Então, talvez faça sentido entrar com essa tese, economicamente faça sentido, ter uma liminar, eventualmente aproveitar da liminar, mas tendo em vista que... analisando a legislação e analisando também os acórdãos de segunda instância, a gente consegue identificar algumas falhas na decisão do STJ, né? Que várias questões não foram devidamente apreciadas, então existe um grande risco de que isso venha a ser revertido. Né? Não é algo que está pacificado, todos os argumentos já foram enfrentados, é uma decisão tranquila. Não é, definitivamente não é. Então, o que eu recomendo fortemente é que as empresas, caso venham se aproveitar da liminar, que venham fazê-lo fazendo uma provisão, tá? Porque isso possivelmente venha a ser revertido lá na frente. Sim. Eu vou até aproveitar esse teu gancho, Pedro, sobre um assunto que a gente conversou também, né? Que a gente não pode deixar de falar da situação que a gente está vivendo hoje, né? O cenário da crise, do coronavírus, enfim. E isso, como você comentou, quer dizer, claro, a posição mais adequada, talvez nesse momento, se você tivesse já tendo uma decisão judicial favorável, vamos dizer, pelo menos uma liminar, uma sentença, alguma coisa nesse sentido, ainda assim fazer essa provisão, né?
nesse momento, considerando que a gente tem só essa decisão favorável, a gente tem aí a segunda instância que eu também tinha pesquisado, tive que pesquisar esse tema para fazer uma ação para um cliente, eu avisei recentemente sobre esse assunto, então também não encontrei assim uma coisa muito pacífica. Nossa, aqui na região sul, né, a gente trabalha com TRF4, realmente contrário, como costuma ser, mas eu também não encontrei muita jurisprudência, então nesse cenário, acho que a sua ideia, a sua dica, vamos dizer, nessa situação, para uma empresa que está necessitando de um caixa, a gente viu ontem um anúncio da Receita de que vai haver um adiamento no vencimento do PIS, da COFINS e da contribuição patronal, né? Mas aqui, quanto ao sistema S, apesar dessa redução dessa alíquota, ele ainda é uma tributação muito relevante sobre o total da folha. A sua indicação para, se eu fosse um empresário hoje, quero tentar buscar esse direito, quero ir atrás dessa tese. A ideia seria fazer ação judicial e ainda assim, ganhando a decisão, fazer uma provisão desse valor. Essa seria a melhor caminho, talvez? Uhum. A melhor orientação é o seguinte, embora eu não creia como acadêmico, quero esclarecer, tá? Como acadêmico, não acredito que a tese saber a sua opinião também. Uhum. Eu não acredito que ela vá prosperar, mas talvez, nem como cidadão, mas talvez como advogado das empresas, né? Talvez como contribuinte, se eu fosse empresário, eu, precisando de caixa nesse momento, eu não teria dúvida em ingressar com essa ação. Eu acho que é uma ação que pode trazer um grande alívio de caixa para a empresa, né? Aí eu, de novo, faço de novo uma ressalva. Eu acho bastante temeroso a empresa tomar esse crédito administrativamente, tá? Caso ela venha fazê-lo, evidentemente a decisão do STJ não é nenhuma orientação, é uma decisão de um caso concreto. Quem quiser tomar isso como orientação pode tomar, mas o que a gente recomenda é que se faça num parecer, e eu tenho visto alguns colegas, assim, os colegas acadêmicos que, não só os acadêmicos, quem milita na área há muitos e muitos anos, sabe que essa decisão tem um calcanhar de Aquiles, tá? Deixando de lado, inclusive, a parte de política fiscal, tá? Então, quem milita há muitos anos na área não gosta muito da tese, tá? Quem é novo, ou aquele escritório que quer vender um parecer, etc. tal, acaba não enfrentando a tese como deveria enfrentar no parecer, tá? E acaba, às vezes, não colocando um risco adequado na tese, né? Não classificando um risco adequado. E muitas vezes acaba vendendo uma ilusão para o cliente. E o cliente compra aquele parecer, né? Puxa, você me falou que eu tenho direito. Puxa, então eu tenho direito. Então, eu fiz o recolhimento errado nos últimos 5 anos. Puxa, então eu tenho um caminhão de dinheiro que eu posso recuperar. Tem gente que tem dito isso e as empresas estão fazendo recuperação administrativa. Estão fazendo perdecomp, né? E existe até uma dificuldade de fazer isso, mas fato é que o risco ele existe, ele é maior talvez do que se divulga, né? E o que a gente, pelo menos a turma, o grupo de estudos que a gente coordena, a gente trabalha nesse sentido na tributação da folha, a gente acha que daqui a 5 anos vai ter muitas autuações, porque muita gente vai ter, ou não homologação de compensação, porque muita gente vai ter feito essa compensação. Tá? Então, eu só recomendo que se você estiver desesperado, primeiro, existem muitas outras medidas que você pode acessar, que você vai ter crédito, que muito provavelmente você recolheu a maior. Aí falando de contribuição de SAC-CAT, falando da base de cálculo da contribuição previdenciária, até da contribuição de terceiros, né, destinadas a terceiros, mas existem diversas verbas, né, as tais das verbas indenizatórias. E as verbas indenizatórias até é uma commodity, né? Quem trabalha na área consegue identificar com mais profundidade e seriedade muitos outros pontos que o mercado em si só pega a maçã que está mais próxima, né? A gente que trabalha há muitos anos, a gente consegue enxergar outras questões que as pessoas não enxergam. Então, assim, existem muitas outras oportunidades que podem trazer uma coisa mais segura, né? Uma segurança maior de crédito. Então, é isso, a gente recomenda dessa maneira. Mas caso o empresário queira tomar essa medida e tomar isso como crédito, que o faça consciente dos riscos. Tá? Então, eu acho que é importante o papel do advogado, nesse momento, avisar os riscos. Olha, a compensação pode não vir a ser homologada, é uma decisão ainda do STJ em primeira turma, que já é muita coisa, sim, a gente não deve desconsiderar,
mas ela foi Sim. julgada em agravo interno e não enfrentou todos os temas que poderiam enfrentar, né? Então, Sim. além do impacto da política fiscal muito grande, né? O rombo que poderia Claro. trazer. Então, eu Uhum. acho que essa questão tem que ser levada com critério, né? Não acho que não deve. Sim. A ação judicial eu acho que é recomendável, sim. Sim. A corte do país que julga se é legal ou ilegal uma tributação, a primeira turma dela, são duas turmas que julgam matéria tributária, uma das turmas está falando que a tributação que a maioria das empresas fez está equivocada, né? E em favor dos contribuintes. Então, poxa, eu vou entrar com essa ação também. Mais um recado também para o STJ quando julgar questões novas, né? É porque ele não está julgando uma questão nova, segundo, se a gente lê, Pois não é é. uma questão nova, só que os enfrentamentos não foram de todo adequados, talvez muito porque a parte Sim. não tenha colocado nem a União e nem o advogado. Então, Sim. A gente sabe como é que é isso muitas vezes na prática, né? Essa tua fala até me faz pensar muito sobre a tese da capatazia, que recentemente agora teve uma decisão contrária na STJ, né? A gente tinha aí muito desfavorável, teve muita gente que já tinha se acreditado, que já tinha trânsito julgado, tinha gente que já levantava isso de outras formas, enfim, e que tu tinha ali uma jurisprudência pacificada, primeira e segunda turma da STJ, assim, até onde eu tinha estudado, eu tinha acompanhado esse assunto, é um assunto que a gente ganhava liminar facilmente, aqui no TRF4, parecia que estava totalmente resolvido, né? E agora o STJ inverteu o entendimento, veio em sentido desfavorável às empresas. Então, se mesmo numa situação como essa, né, se a gente tem esse conflito, assim, se a gente tinha as duas turmas com a mesma posição e ainda assim ela se reverteu, você imagina uma tese aqui que você tem hoje só um julgamento de uma turma, né? Você utilizar isso administrativamente realmente teria muito risco, né? A gente tem uma outro histórico interessante, e aí acho que vai no sentido do que o Carlos aqui, meu amigo, comentou agora, né? Com certeza vamos programar mais lives sobre outras teses mais tranquilas, mais pacificadas, né? Porque assunto não falta. Eu até queria comentar rapidamente sobre uma outra agora, inclusive do IPI na revenda, que é uma tese também bem conhecida por quem atua nessa parte de tributação aduaneira. A gente também tinha uma jurisprudência até um determinado ano que era a favor dos contribuintes, depois ela se inverteu no STJ, depois agora você tem uma liminar favorável no STF, uma repercussão geral ainda não julgada. A gente tem um sindicato aqui em Santa Catarina que tem um trânsito em julgado com alcance para inúmeras empresas nessa tese do IPI na revenda, e que muitos clientes com o trânsito em julgado estavam esperando os 2 anos do prazo da rescisória para se acreditar. No final desse prazo de 2 anos veio uma rescisória que primeiro normalmente teve uma inépcia inicial lá no STJ, depois foi revertida e hoje está em trâmite essa rescisória. Então você vê mesmo numa situação com trânsito em julgado específico de uma tese para sua empresa ou para o seu sindicato, ainda existe o risco, né? Então você imagina aí eu concordo muito contigo, assim, eu acho que cabe a nós, advogados, que formos trabalhar uma situação como essa ou dar um parecer nesse sentido, que apresente o risco com a maior transparência que a ética nos exige, né, para mostrar para o cliente para que ele tome essa decisão de maneira extremamente consciente, porque num país em que nem o trânsito em julgado é seguro, você imagina você utilizar um crédito de um valor desse patamar, como a gente está conversando aqui, sem nenhum tipo de decisão judicial te dando nenhum respaldo, né? E aí o que preocupa é, assim, a gente não vê, e isso por um lado é bom para nós da classe, por outro lado permite que muito, desculpa a palavra, mas muito picareta acaba, até o advogado tem uma pecha de malandro, de picareta, etc. Tal, né? Então, assim, tem muito advogado que, por não conhecer, olha uma decisão, acha que vincula, porque não vincula nada, uma decisão no caso concreto, uma decisão da primeira turma em agravo interno, sem aprofundar questões, mas é uma decisão importante, é um sinal importante. Então, assim, de alguma maneira, o STJ já enfrentou aquilo. Não enfrentou da melhor maneira possível, né? Mas ele já enfrentou. E não foi a primeira vez, né? Tem julgados anteriores aí. Então, assim, o receio que eu vejo é que, talvez diante desse momento que a gente está passando, especialmente diante desse momento, muita gente venha a dar orientações, ou até o contribuinte venha tomar créditos desmedidos. Tá? E se o advogado não fizer um bom trabalho, né,
de orientar com relação ao risco, colocar, e aí o parecer, você tem dois tipos de parecer. Você tem o parecer, quero ouvir sua opinião, né? E tem o parecer, e o advogado ele pode tratar dos argumentos contrários ou não, ou ele pode falar o seguinte, e tem aquele parecer que enfrenta a questão como se um juiz fosse. Olha, esse argumento prospera e ataca todos os pontos possíveis, né? Então, assim, se o advogado, nesse momento, não fizer um bom parecer, pelo menos com relação a chamar a atenção quanto aos riscos da tomada do crédito, né, isso pode gerar, assim, lá para frente, algo que hoje está pacificado em favor dos advogados, de que é a não responsabilização deles, né? Eles não são responsáveis, quem toma a decisão sempre é o cliente. O advogado, o trabalho dele não é de resultado, é de meio. Ele traz, evidentemente, ele traz oportunidades para o cliente desconhece, porque o cliente não tem obrigação de ser um especialista em tributário, etc. Tal, né? Cada um com a sua expertise. Mas se o advogado não fizer esse disclaimer adequado, eu receio que lá para frente, consultorias tributárias, acho que mais que advogados, o advogado tem mais uma pegada um pouco... Sim, tem mais garantias nesse mais sentido, séria, né? Talvez, não sei, talvez pela formação, mas a consultoria que tem gente de tudo quanto é jeito, tudo quanto é formação, você acaba levando talvez o seu cliente a uma decisão não errada, a decisão é dele, mas é uma decisão que tem um risco que ele não saiba que ele está tomando. Sim, exatamente. E aí você peca por omissão, né? Quer dizer, você não explica claramente para o cliente como você relatou. O cliente vai achar que a situação é segura, daqui 4 anos, quando a Receita questionar, ele vai se sentir enganado, ele vai se sentir vítima de um golpe quase, né? E, assim, para quem, até só para destacar aqui, para quem não está acompanhando, a gente comentou aqui durante a live que houve uma redução, né, nas alíquotas das tributações do Sistema S, que é onde a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo a base de cálculo do Sistema S, né, a limitação da base de cálculo dessa tese. Mas houve aí uma recente redução pela medida provisória 932 de 2020, que ela cortou pela metade por 3 meses nesse período de coronavírus as alíquotas das contribuições para financiar o Sistema S. Eu coloco depois lá no nosso grupo do Telegram o número dessa medida provisória também. Quem estiver nos assistindo, que ainda não estiver no grupo do Telegram, se tiver interesse em entrar, a gente pode nos encaminhar uma mensagem no privado, em qualquer uma das nossas redes sociais da escola, que a gente encaminha lá o link para você entrar também no nosso grupo do Telegram. Hoje a gente já está passando de 170, 180 pessoas lá no grupo e sempre tem os debates interessantes. Esse debate aqui, inclusive, a gente vai poder continuar lá, né? Porque com certeza não vamos conseguir esgotar ele aqui. Mas a gente já falou, essa questão do risco para mim era bem importante a gente tratar. Eu acho que ficou bem claro mesmo, Pedro. Eu acho que tanto para os advogados quanto para os empresários esse ponto é extremamente relevante. E eu queria saber da tua opinião, assim, até para o pessoal que não tem talvez tanta experiência na área tributária, os colegas que estão aí prospectando clientes, em quais setores da atividade que essa decisão seria mais benéfica? Eu acho que claramente naqueles que têm as maiores folhas, né? Vamos lá. Sim, folha de pagamento é quem tem empregado, né? Então, quem tem empregado e quem... não importa se você está no regime da desoneração ou não, que se encerra agora em dezembro de 2020, o fato é que você vai ter que recolher contribuição para o sistema S, para o INCA, para o FNDE, né, e assemelhados. Então, assim, não importa o tamanho da sua empresa, né? Salvo engano, só quem está no Simples que não recolhe nada para o sistema S, para os terceiros, né? Mas quem está no Simples Nacional fora, essa categoria, todo mundo recolhe. Então, todo mundo recolhe. E é assim, pode ser um valor inexpressivo, mas para uma empresa pequena, mas se você olhar os últimos 5 anos, colocar a Selic em cima, esse é um valor expressivo. Né? E aí, tocando no ponto que você falou de discussões tributárias, etc. Tal, existe uma discussão tributária que é bastante assemelhada a essa, e na verdade ela é mais ampla que essa, né? Que discute se é constitucional ou não, se essas contribuições são constitucionais ou não. Né? Tem algumas discussões que estão pendentes de julgamento em repercussão geral no Supremo, tem discussões que
que estão no STJ, etc. Tal, mas fato é o seguinte, geralmente quem entra com essa ação de 20 salários mínimos, geralmente já entrou com a discussão da inconstitucionalidade dessas contribuições em geral, tá? Essas contribuições devidas a terceiros. Então, quem não entrou, talvez faça sentido entrar com uma ação só, até para a economia de honorários, estou pensando no lado do cliente, entrar com uma ação só e na ação pedir primeiro para afastar, para declarar, ele não pode declarar inconstitucionalidade, né, mas para afastar a incidência dessas contribuições daqui para frente, recuperar lá para o passado, e subsidiariamente, caso isso não seja aceito, que haja pelo menos uma declaração da limitação da base de cálculo a 20 salários mínimos por empresa. O que assim, é difícil eu falar porque eu não gosto da tese, mas o que eu acho, aí ainda outras pessoas podem sustentar, olha, não vou nem limitar 20 salários mínimos por empresa, passar a limitar, que a limitação seja pelo salário de contribuição normativo, né? Que é o salário de contribuição que as pessoas recebem os benefícios. Então, em vez de limitar a 20 salários por empregado, limitar ao teto, que hoje que acho que é R$6.000 e pouco por empregado. Isso é uma outra discussão que pode ser colocada de maneira subsidiária. Tá? Isso faz muito mais sentido se você olhar toda a construção da lei de custeio, né, a 8212, faz muito mais sentido. Tá? Então, nossa recomendação é essa, entre com uma ação tratando de todos os pontos, não entre com várias ações. Até porque, se você entrar de várias ações, olhando aí de processo civil, um objeto está compreendido no outro, talvez. Né? Então, talvez tenha conexão, alguma coisa que pode emperrar a sua ação, a sua liminar. Sim, sim. Não, eu concordo. Eu acho que a ação que eu fiz recentemente foi exatamente assim. Eu coloquei esse pedido dos 20 salários mínimos como pedido subsidiário como pedido principal nessa inconstitucionalidade. Que essa questão da tese da inconstitucionalidade, dessas contribuições, a gente não vai conseguir explorar muito hoje, claro, mas é uma tese que até já a gente tem um precedente em repercussão geral que traria esse fundamento, né, no STF, do rol constitucional ser taxativo ali e que seria o fundamento desse argumento da inconstitucionalidade, né? Você, a seu ver, assim, como acadêmico agora, Pedro, quer dizer, porque eu sinceramente não vejo problema nenhum no profissional ter uma posição acadêmica e uma posição quando ele advoga, né? Porque eu acho que o nosso dever como advogado é realmente ser parcial no processo e defender os interesses do nosso cliente. Se o tribunal ele tem uma posição que é mais favorável ao nosso cliente, é meu dever buscar a posição mais favorável para o meu cliente, independente da minha posição como acadêmico, né? Então, acho que isso não nos vincula de maneira nenhuma, né? Eu, inclusive, tenho algumas ações daquela tese de ICMS, TUS de TUST, da taxa de distribuição e transmissão, que é uma tese que eu não acredito, mas que eu ajuizei num período em que parecia que a jurisprudência ainda ia ser mais favorável, agora está tudo aguardando, também está suspenso, né? Mas é uma tese que eu não acredito, mas que eu tenho ali alguns processos em que eu cuido disso. Mas na sua visão, assim, tanto essa tese dos 20 salários mínimos, a gente já conversou que a sua posição como acadêmico é que ela não deve se sustentar, né, Pedro? E essa tese da inconstitucionalidade, você acha que tem mais chance de prosperar ou também não é muito sólida? Olha, eu, como acadêmico, né, vamos lá. Como acadêmico, se a gente ler, eu vou até abrir aqui, se a gente ler a Constituição, a gente fez uma discussão bastante interessante nesse ponto, e a gente já viu alguns julgados seguindo essa linha de raciocínio. Se a gente ler o artigo 149... para quem quiser nos acompanhar aí, é 149, parágrafo 2º, né, inciso 3, isso. Eu acho. Toda a discussão diz respeito a... Em resumo, é o seguinte, né? A gente tem o artigo 195, que é o artigo que fundamenta toda a tributação da folha de pagamentos, especialmente a tributação destinada à Previdência Social. Uma parte das contribuições está prevista ali no artigo 240 da Constituição, e outra parte encontraria fundamento no artigo 149. Tá? 149 são as famosas CIDs, né? A contribuição no interesse de intervenção no domínio econômico, então são as contribuições corporativas, etc. Tal.
Então, eu vou até ler aqui o 149, vamos a leitura que eu Sim. faço, mais literal, e eu já vi alguns acórdãos também nesse sentido, especialmente do TRF da terceira região, que eu acho que faz sentido a interpretação. Né? Então, fala-se o seguinte, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico de interesse das categorias profissionais e econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Observado o disposto no artigo 146, 150, blá, 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 relativamente às contribuições a que alide o dispositivo. Aí vem o parágrafo 2º e fala o seguinte, as contribuições sociais, aí ela já não fala, então assim, são as sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse de categoria profissional ou econômica, né? São 3 tipos. Então, ele fala, as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, de que trata este artigo, aí ele fala, não incidirão sobre a receita de exportação, incidirão sobre a importação de produtos, e aí fala, poderão ter alíquotas. Então, ele fala, poderão. Ele não fala, deverão ter alíquotas. A grande discussão é, o artigo, parágrafo 2º, inciso 3, aí na linha A fala assim, bom, a base de cálculo, né, e aí as alíquotas, a gente não tem, a gente não está falando de faturamento, de receita bruta, de operação, importação, valor aduaneiro, a gente está falando sobre tributação da folha de pagamentos. Né? E aqui ele fala, poderão ter alíquotas. Não me parece que você não possa ter uma lei ordinária que venha a instituir alíquotas de outra maneira. Então, assim, a interpretação que o TRF da terceira região tem dado é que esse poderão não é algo fechado, não seria a tipicidade encerrada que a gente está acostumado. Eu gosto de ler por essa linha. E lendo nessa linha, academicamente falando, falo, não tem, a TR se encerra por aí. Né? Mas acho que existem muitos outros argumentos interessantes, doutrinadores expoentes que sustentam, puxa, esse poderão é deverão, tipicidade cerrada, então aqui a gente está falando de... não cabe nada além do que está previsto aqui. Né? Mas eu gosto de uma interpretação um pouquinho diferente. E seguindo essa interpretação, acho que cairia a tese. Talvez ela caia, não por uma questão de interpretação, não. O que a gente tem visto cada vez mais talvez o Supremo e o STJ, mais o Supremo ainda, assumir uma função de ter uma função política, né? E não sei se está errado. A gente muitas vezes julga, acha que está errado, etc. Tal, mas quanto mais eu amadureço, mais eu penso que talvez ele não esteja errado. E aí, bom, nesse caso, eu vou acabar com a contribuição, tudo bem, eu poderia se falar, tudo bem, Supremo, você acaba com a contribuição. Aqui o Supremo ele não vai acabar com a contribuição daqui para frente, ele poderia, né, por modulação de efeitos. Mas aí teria que ser armadinha, etc. Tal. Mas tem todo o passado, tem um caminhão de processos, tem gente que entrou no processo em 2010, 2000, sabe? Então, assim, é um volume financeiro muito expressivo que faz sentido sim o lobby da União, né? Fala, olha, você vai quebrar, não vai quebrar o país, mas vamos mudar daqui para frente. Só que aí, por outro lado, não existe nenhuma política legislativa adequada. Ó, daqui para frente não vai ser mais permitida essa contribuição. Ou vamos reduzir a alíquota. O que faz muito mais sentido é reduzir a alíquota. Nós, da ABAT, aí até aproveitando o canal, a Associação Brasileira de Advocacia Tributária, a gente tem um projeto bastante interessante para enfrentar e tentar modificar um pouquinho a tributação da folha de pagamentos. A ideia seria até contraproducente, de alguma maneira, para os advogados, mas ela é mais pensando em projeto de país. Né? Ela é a ideia de ampliar o cálculo e reduzir a alíquota de uma maneira progressiva. E aí você teria várias discussões que anos, uma judicialização gigantesca de processos que poderia, de fato, terminar ou ter um desfecho diferente. Né? Mas isso é um assunto para um outro momento. Eu acho que vamos falar aqui do que importa dessa tese.
Sim, não, o assunto não falta, né? Nossa, a conversa está sendo muito produtiva, assim, inclusive quero agradecer mais uma vez aí por você ter aceitado o nosso convite, Pedro. Eu queria explorar mais um pouquinho só aqui, numa última Vamos lá. pergunta, que é a questão você comentou hoje, em algum momento aqui na nossa live, a gente falou sobre essa questão de como essa decisão ela é uma decisão excepcional, ela envolve um bom nível de risco, vamos chamar assim, existe um patamar de risco grande para a empresa que precisasse de caixa e buscasse aqui a sua solução, né? Mas você comentou com a gente que tem outros pontos assim que o pessoal costuma deixar passar nessa análise de tributação de folha de pagamento. Tem alguma coisa que você poderia abrir para a gente, assim, como uma dica, alguma coisa que você vê que seja mais comum que as empresas costumam errar e que elas poderiam, os colegas poderiam atuar, ou as empresas poderiam revisar para tentar ter um benefício de caixa nesse momento, sem precisar necessariamente buscar nessa tese aqui, que ainda é um pouco isolada essa solução? O que você diria assim, olha, eu acho que as empresas costumam, tributação de folha de pagamentos, valeria a pena revisar tal aspecto, enfim. Que você... Existem diversas questões já pacificadas. Se a gente olhar soluções COSIT, se a gente se der o trabalho de estudar a legislação, né, olhar inclusive no pormenor da IN 971, IN 1717, a gente pode descobrir coisas interessantes ali. Mas o que eu recomendo para quem quer estudar, para quem quer entrar na área é o seguinte: primeiro, ler artigo 195, 149, a lei 8212 de cabo a rabo, o decreto 3.048, o regulamento da Previdência, e, sobretudo, as soluções COSIT e os julgados do CARF. Tá? Os julgados do CARF, muitas vezes, você pode beber de muita informação relevante ali. Puxa, olha, não pense em saber disso, olha, tem um outro argumento aqui. E, às vezes, você vai ter discussões que são pró-fisco, né? Ou seja por voto de qualidade ou não, na Câmara Superior, mas o fato é que tem muitas discussões interessantes que as empresas não se percebem, mas fazendo um estudo, basicamente, se você digitar lá no Normas, né, que vai dar soluções COSIT, contribuições previdenciárias, base de cálculo, você vai no CARF, também digitar algo nesse sentido, verbas indenizatórias, ou contribuição do SAT-RAT, contribuição retida, né, dos 11% ou de 3,5% da desoneração da folha. A desoneração da folha é um regime que tem muita coisa a explorar. Mas, assim, se fosse para começar pelo básico, o que eu diria? Um bom estudo do resumo da tributação, do resumo de folha de pagamento ou do MANAD de cada cliente, né? Olhar o tema 20 do Supremo Tribunal Federal. O tema 20, nesse julgado, o STF, ele basicamente definiu ali os contornos da tributação da folha de pagamentos. Então, ele fala claramente que verbas de natureza indenizatória não devem se sujeitar à tributação. Ele fala que, evidentemente, tem que ter uma habitualidade. Isso tudo está na lei, né? Tem que ter contraprestação, habitualidade. E você olhando, questionando o seu cliente, um resumo da folha, olhando o MANAD, você vai entender se ele tributou ou não, se isso deveria ter sido tributado ou não, né? Aí você busca orientação, amparo na jurisprudência do CARF, amparo nas normas COSIT, amparo nas normas explicativas da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tem muita coisa ali já clara, esmiuçada, mastigada, fácil para o contribuinte falar, olha, isso aqui eu tenho segurança que eu posso trabalhar nesse cenário, e não está colocando ninguém em risco, porque a própria Receita sinaliza claramente que não há, já sinalizou que ela sequer pode lavrar um auto de infração para aquela matéria. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está dispensada de recorrer e contestar. Então, se o seu cliente está receoso, você ingressa com uma ação, talvez, se o juiz for um juiz sério, ele vai falar que talvez não tenha nem interesse processual, mas muito provavelmente a União vai falar, olha, não vou contestar, você vai ganhar e rapidinho você vai ter algo bastante seguro. E aí tem mais coisas. A contribuição do SAT-RAT, acho que precisa de um estudo um pouco mais aprofundado, não é um oba-oba que às vezes algumas pessoas fazem, né? O que eu acho que talvez a contribuição retida também da folha de pagamentos, né, os 11%,
tem que também ter um estudo adequado. Mais adequado, eu diria, a desoneração da folha, que tem várias pegadinhas, né? Não é algo tão preto no branco, tem que estudar a lei, né? 12546, mas eu recomendaria esses sites e normas explicativas, né? Então, soluções COSIT, a jurisprudência do CARF e as normas explicativas da Receita da PGFN já tem muita coisa mastigada ali pronta para um estudo, para gerar oportunidades para os seus clientes. Sim, não, perfeito. Eu acho que, nossa, você foi muito no ponto mesmo. O pessoal, a gente tá, às vezes quando está começando na área tributária, está querendo começar a advogar nisso, a gente fica muito preso aqui, como nesse caso, por exemplo, chama muita atenção porque é um julgado do STJ, né? Então a gente pensa, nossa, o Superior Tribunal de Justiça deu uma decisão nesse sentido. Mas no dia a dia, na prática, ali da Receita Federal, vai ter mais segurança, poder fazer um levantamento de um crédito ou fazer uma revisão para um cliente. E essa informação toda é pública, né? Basta realmente o colega pesquisar ali nesses aspectos, né? Verdade, Henrique. O que eu vejo também com muita frequência é o seguinte: muitos tributaristas, muita gente nem é tributarista de formação e se aventura na área, mas não tem problema. Acho que assim que a gente aprende, ninguém nasce sabendo, né? Sim. Muitas ações eu vejo que são propostas para os contribuintes, né, para os clientes desses advogados, a tese mais batida, né, das verbas indenizatórias são propostas apenas e tão somente com a discussão da contribuição patronal. E a contribuição patronal, a gente fala de 20%, mas as pessoas esquecem do SAT-RAT, esquecem das contribuições de terceiro, e a gente está falando de um universo de quase 8%, que é mais de um terço dos 20% que você está deixando para trás, que você está deixando de ter para frente. Então, assim, até um primeiro passo puxa, deixa eu olhar para os meus clientes, que ações que eu entrei, se tem alguma coisa que dentro da ação que eu fiz, que eu posso fazer uma ação com uma descrição muito parecida, com um pedido diferente, e eu vou ter um êxito igual. Né? O êxito, assim, o êxito econômico não vai ser igual, mas assim, a decisão vai ser favorável, porque isso já está pacificado. Então, às vezes aí, não colocando só no lugar dos advogados, que eu acho que talvez seja o maior público da sua escola, mas também com relação aos clientes, se tem algum contribuinte, alguma empresa que nos assiste, puxa, a tributação da folha tem grandes oportunidades e ela é muito esquecida, né? Eu gosto muito de falar isso para os meus clientes, que é o seguinte: ela é uma tributação que não tem nem pai nem mãe, né? Ela é filha de mãe solteira, né? Pelo seguinte, geralmente isso passa pelo RH, o RH não entende de tributação da folha, nem deveria entender, tá? Porque o RH são duas coisas, né? O RH ele tem uma parte de departamento pessoal, né? Que tem o RH, tem dois tipos: o RH departamento pessoal e o RH estratégico. O RH departamento pessoal, ele faz mais os processamentos das coisas, cuida das férias, vê se todo mundo tem as ferramentas de trabalho, etc. Tal, cuida do dia a dia. O RH estratégico é aquele que, na verdade, vê oportunidades ali dentro. Esse RH estratégico acaba se vendo não só como custo, mas ele se vê também como oportunidade. Ele se vende para o CFO, para um controller de uma empresa, de uma outra maneira, né? E aí ele acaba trazendo uma visão para o RH, para esse departamento, muito importante. Porque a tributação da folha, ela ou fica com o RH, que vai apertar os botõezinhos lá, vai processar a folha e não fala se um bônus, se uma gratificação tem que ter tributação, não fala de maneira nenhuma, é bastante equivocado, não tem nenhuma inteligência tributária nesse ponto, ou na verdade vai ficar com um terceiro. Bom, eu vi que eu não Oi, Pedro? demais, né? Oi, desculpa, o Instagram nos cortou aqui. Tá. Não, eu vou encerrar o tempo das pessoas. O Instagram nos cortou aqui, mas desculpa te interromper. Sim. Tá, não, de forma alguma. Vou só encerrar o raciocínio. Então é o seguinte: o BPO da folha, que é o contador, pode ser o contador, né, que é o contador geral, o profissional, enfim, contador. Tem o BPO da folha, que é uma figura um pouquinho diferente, e eu sou diretor jurídico da Abrapsa, né, Associação Brasileira de BPO, que na verdade ele tem ali é tecnologia e mão de obra.
E, na verdade, o pessoal, o BPO ou o contador mesmo, o que eles fazem é processar a informação de acordo com as bases tributárias que o cliente dá. Mas, na maioria das vezes, assim, o que acontece é que o cliente não dá nenhuma base tributária. E aí o contador põe a máscara do sistema dele. Pode ser o sistema TOTUS, APEDA, ProPay, Populis, enfim, tem diversos sistemas interessantes que fazem parte lá da Brapsa e que cuidam da tributação da folha de uma maneira muito adequada. Só que eu tenho certeza absoluta que são duas coisas. Primeiro, todos os contratos desses prestadores são no seguinte sentido: eles têm uma matriz de responsabilidade. Então ele fala, você que tem que me dar a tabela de incidências, você que vai me falar se isso incide ou não incide. E aí, falando da contribuição previdenciária, estou falando do FGTS, estou falando do imposto de renda retido na fonte. É o cliente que tem que me dizer, porque no final das contas, o dinheiro sai da conta dele, ele que vai pagar, não sou eu que vou pagar. A minha atividade é somente processar, né? Então, existe essa matriz de responsabilidade e as empresas acham que, quem sabe, eles que têm que dizer se tem que tributar ou não. Mas, na verdade, quem tem que dizer por contrato, na maioria das vezes, é a empresa. Então, já existe esse limbo aí. E aí a questão é o seguinte, eu tenho certeza, ainda que tivesse alguma empresa, algum BPO de Folha que se obrigasse a fazer essa inteligência tributária, ele não faz de forma adequada no seguinte sentido: ele não questiona se uma gratificação, a que título que ele está pagando essa gratificação? É uma gratificação de desligamento? É um hiring bônus? Como é que foi esse hiring bônus? Ele pagou antes? Ele pagou em parcela única? Ele pagou condicionado à permanência do funcionário na empresa? Porque, a depender de cada resposta, eu posso ter um cenário diferente para a tributação. E isso não é visto por ninguém. Né? Então, a gente tem uma grande massa de tributação de pagamento indevido. Né? E a Receita Federal também não ajuda, porque ela dá uma orientação, tem a tabela de incidências lá da Receita, e ela é muito vaga. Aí você tem que se socorrer do CARF, se recorrer da jurisprudência, etc. Tal. E é tudo isso que, assim, pelo o conceito seja um conceito jurídico aberto, como é a remuneração, a despeito dos fechamentos pela lei e da jurisprudência, fato é que tem muita questão aberta ainda. Né? Em resumo, tem muita oportunidade da tributação da folha. Imagino que você seja um especialista, ou está se especializando nisso, mas quem quiser também nos procurar, é um tema por demais interessante que tem muita oportunidade por aí. Não, perfeito, nossa. Pedro, com certeza acho que agregou muito para todos que nos acompanharam aqui, né? Então, mais uma vez queria te agradecer por ter aí aceitado gravar essa live com a gente. Queria divulgar mais uma vez aqui para quem ainda não está no nosso grupo do Telegram, que pode nos encaminhar uma mensagem ali em qualquer área privada da escola, seja Facebook, LinkedIn, Instagram, que a gente encaminha o convite para a pessoa poder entrar no nosso grupo também, participar mais ativamente desses debates. E aí, para quem está querendo começar também na área tributária, né, queria reiterar que a gente está aí, já lançou oficialmente a escola, o nosso primeiro curso, que é justamente sobre teses tributárias, né, grandes teses tributárias, e ele trata da exclusão, especialmente da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, mas no curso a gente buscou trazer essa interpretação desse julgamento do ICMS e PIS/COFINS para que a pessoa aprendesse a fazer essa referência entre direito e linguagem, como buscar ali na semântica dos conceitos, dos votos, como construir essa tese e levar isso para outras teses, filhotes, conhecidas teses filhotes, né? E todas as demais teses. A gente aprender a interpretar esse nosso sistema jurídico tributário que é tão complexo, como a gente discutiu hoje aqui, né, em alguns aspectos específicos da folha. Então, só queria reiterar aí os colegas que entrarem e decidirem comprar o curso, estando no nosso grupo do Telegram, também tem o cupom de desconto de 50%, então quem tiver interesse pode nos encaminhar mensagem privada para entrar lá no grupo, ou então pode utilizar o cupom de 30% de desconto que está disponível até o dia 15, aqui nesse período de quarentena. Muito obrigado, Pedro. Bom dia para ti aí, bom trabalho. Sei que esse período de home office não está sendo muito tranquilo para nenhum de nós, né? Os empresários estão precisando muito da gente, então obrigado mais uma vez e bom trabalho, bom dia. Obrigado, Henrique, obrigado a todos que nos assistiram e parabéns aí pela iniciativa de vocês. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.